Qual é a sua mensagem? O que você quer falar? O que você quer que os outros se lembrem? Bem-vindo ao vídeo 2 do curso Todo Mundo Quer Falar e Quem Escuta do Boma Brasil. Só para relembrar. No primeiro vídeo, nós falamos um pouco da nossa metodologia, que você não precisa nascer sabendo, que você pode se preparar, que cada preparação é de um jeito e que tá tudo bem. Qualquer um pode fazer, você vai conseguir fazer também. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a mensagem principal. É aquela parte mais importante da sua fala, é aquilo que você quer que marque, que as pessoas se lembrem, que as pessoas contem por aí. Eu pedi para você fazer 2 exercícios, lembra? Escolher aquelas apresentações que mais te marcaram e identificar quais eram as mensagens principais. O que tinha te chamado a atenção, que fez com que você se lembrasse, ou que fez com que você gostasse daquelas apresentações. Se você fosse contar para um amigo, o que você contaria? Você repetiria o título da apresentação que você viu ou você contaria alguma outra coisa? O quê? E por quê? Escolher a mensagem principal é como escolher a razão de ser da sua fala, a razão dela existir. Se você não sabe qual é a mensagem principal, você pode fazer uma coisa incrível, maravilhosa e se perder no meio do caminho e não vai funcionar. Quer ver? Vou contar alguns exemplos de falas incríveis que não deram certo porque a mensagem principal se perdeu. Eu vi uma propaganda uma vez que era um desenho, sabe aqueles bonequinhos simpáticos, super colorido, e o bonequinho chegava e andando, chegava em casa, abria a porta, aquela casa era legal, era gostosa, os móveis pareciam confortáveis, as pessoas que moravam ali eram carinhosas, ele gostava de chegar ali, ele gostava de estar em casa, era tudo colorido, muito bacana. Só que eu não me lembro qual era o produto divulgado. Eu não me lembro exatamente se era sobre construção de casa, sobre relacionamento. Eu tenho a impressão que era sobre tinta de parede, porque era muito colorido. Mas, enfim, ineficiente. Qual era a mensagem principal dessa propaganda? Não sabemos. Ou, outro exemplo, feedback de colaborador. Tinha ficado combinado, na reunião da diretoria, que uma funcionária ia ser demitida. Só que ela era muito querida. Uma pessoa incrível que todo mundo gostava. Boa no trabalho, mas não estava funcionando naquilo que era esperado naquela equipe. Então foram 2 pessoas encarregadas de fazer a demissão. O que aconteceu? Conversaram e acabou que ninguém demitiu. O principal era demitir a funcionária, ela não foi demitida. Não é legal isso, porque a mensagem principal não foi passada, ficou uma situação constrangedora na volta, no reporte à diretoria, e a pessoa que estava lá trabalhando não teve o feedback que ela merecia. Também não foi eficiente. Pois é, demitir colaborador é muito difícil. Conversas difíceis são complicadas, a gente não tem vontade de seguir adiante. Mas se a gente se prepara para isso, a coisa funciona. Aliás, a gente tem um outro curso do Boma Brasil sobre como ter conversas difíceis, conversas desafiadoras. Veja lá. E agora, o que parece mais simples, mais óbvio, aquela apresentação pura e simples, qualquer coisa. Imagina que tem uma apresentação que pode ser palco-plateia, que pode ser uma reunião de equipe, alguém chega atrasado. A pessoa que entra depois pergunta, do que ele estava falando? E você não sabe dizer. Ou você sabe dizer, não, tá ótimo, você perdeu, foi maravilhoso. Sim, mas foi sobre o quê? Não sei. Também complicado. Então vamos começar a organizar essa estrutura para que isso não aconteça mais com você? E isso acontece toda hora. Então, para que isso não aconteça mais com você, vamos pensar agora na mensagem da sua fala. Esquece que você vai fazer uma apresentação para 2.000 pessoas, ou que você vai fazer uma live, ou que isso é a entrevista de emprego que vai definir a sua vida. Vamos pensar mais amplamente. Tem uma história aí toda na sua cabeça. Parece que está tudo fluindo, tudo óbvio, o pensamento está claro. E o mistério agora, o desafio é tirar tudo isso que está aqui, organizar bonitinho em começo, meio e fim, transformar em palavras, contar essas palavras para o seu interlocutor, usando palavras que tenham os mesmos significados para você e para ele entender tudo isso e colocar na cabeça dele a mesma história. Se a gente tivesse uma varinha mágica, plim, plim, seria bem mais fácil, mas não tem. Então, como fazer esse processo? Então, vamos começar a destrinchar essa história da mensagem principal. 2 pontos importantes. O que você quer contar e para quem você quer contar. Quando eu faço treinamento de palestrantes, essa conversa pode levar um tempão, porque a gente não sabe direito. É justamente agora que a gente vai começar a destrinchar isso. O que você quer contar e para quem você quer contar? Sobre o que você vai falar? O que eles vão lembrar? O que eles vão contar por aí?
Mais importante ainda, o que a pessoa que chegou atrasada vai ficar sabendo? Se você estivesse lá e fosse contar a respeito da sua própria fala para alguém que chegou atrasado, o que você contaria? O que um jornalista escreveria a respeito da sua palestra? A sua mensagem principal não precisa ser uma frase de efeito, um slogan, uma frase até bonita. Ela pode ser uma coisa que faça sentido para você. Ela não vai aparecer na sua fala. Talvez ela apareça, talvez ela até seja o título, mas isso a gente vai decidir depois. Por enquanto, é para estabelecer o que você quer que a outra pessoa saiba, o que você quer que a outra pessoa entenda e o que ela se lembre. É o que você quer que marque. A mensagem principal não pode ser muito genérica, porque senão a coisa se perde por aí. Mas a gente já vai chegar lá. Imagina um candidato a uma entrevista de emprego, ou um aluno que quer se candidatar a uma faculdade. A gente está começando a ter esse tipo de procedimento aqui no Brasil. Ele me pede para treinar e o que ele vai falar? Eu falo, me conta o que você vai contar aí na sua entrevista. E ele fala, eu vou contar onde eu estudei, eu vou contar as coisas boas que eu tinha, eu vou talvez falar que eu tenho alguns pontos a desenvolver porque pegar bem. Perdeu já não conectou, não funciona assim. O entrevistador para uma vaga de emprego quer saber o que eu trago em benefício aqui. O meu currículo é o que justifica, é o que dá credibilidade para isso. Olha, eu tenho experiência nesse assunto que eu posso trazer aqui para essa empresa. Gostei. Como foi essa experiência? Adquirida através daquele currículo. O entrevistador, na faculdade, por exemplo, por que ele vai querer aquele aluno? O aluno vai contar, porque na escola eu cumpri os combinados, eu fiz essa pesquisa que talvez me interesse aqui, eu sou uma pessoa que vou trazer uma conversa para a classe, um motivo de discussão que pode ser um desenvolvimento bacana. O que você traz, por que ele quer você? É isso que você quer contar numa entrevista. O que você traz de benefício para que o outro se interesse por você. Como você adquiriu tudo isso? Depois você mostra os credenciais. Quando você sabe qual é a ideia, qual é a mensagem que você quer transmitir, fica muito mais fácil, porque essa mensagem passa a ser o fio condutor de toda a sua fala. O fio condutor significa até para a gente fazer um teste na hora de escolher outros elementos que vão compor a sua fala. Ele está a serviço dessa mensagem ou não? Se você está falando um determinado assunto e traz aquela coisa lá longe, nada a ver, vai confundir, não queremos. Então, sabendo qual é o seu fio condutor, qual é a sua mensagem principal, fica muito mais fácil de escrever o roteiro da sua fala. É que nem a construção de uma casa, imagina só, tem a fundação. Depois vem as paredes, os pisos, os azulejos, a tinta, as janelas. Mas sem a fundação, a casa não se sustenta. A mensagem principal é a fundação da casa, é a estrutura que sustenta a casa. Então a gente precisa ter isso bem firme e bem resolvido para depois seguir com a construção da casa. A mensagem principal é a essência da sua apresentação. E para ela ficar redondinha, você também precisa pensar para quem você quer contar. Porque o que você vai contar e para quem. Imagina uma biomédica, mestre em biotecnologia, doutorado em patologia humana, já fazendo pesquisa de pós-doutorado em sequenciamento de genoma. Quando ela for falar sobre isso, como ela vai falar? Com quem ela vai falar? Um debate, uma live para um público geral, ela vai falar a importância do sequenciamento do genoma do vírus, ela vai falar alguma coisa que a gente entenda. E com a equipe dela? Com a equipe dela, ela vai falar coisas ou frases ou palavras que talvez nenhum outro biomédico que não seja especializado em epidemiologia entenda, porque não cabe trazer aquela coisa superficial, eles vão achar que ela é boba. Aliás, para quem não sabe, epidemiologia é a ciência que cuida da saúde da população humana, de uma forma bem simplista, cuida da propagação das doenças. Viu como eu usei uma palavra difícil e é importante explicar isso? Porque o problema de usar palavra difícil, e aí eu gosto muito do para quem não sabe, porque dá uma saída para a pessoa que não entendeu. Se vocês usam uma palavra difícil e a pessoa não entende, de duas uma. Ou ela não entende, não sabe e já desconecta, vai pensar em outra coisa. Ou pior, ela acha que entende, mas tem um entendimento errado. E aí ela vai partir de uma premissa que não é aquela que você queria. E aí complica tudo, porque ela vai seguir um caminho que não é aquele que você queria que ela seguisse. Então explicar palavras difíceis ou palavras complicadas é sempre importante quando você acha que o seu público talvez não vai entender isso. Outro exemplo, lembra que eu falei do Nadal? Como ele vai sacar no jogo final de campeonato? Provavelmente um daqueles saques de mais de 200 km por hora para fazer ace ganhar o ponto.
Como ele vai sacar num jogo com as crianças? Provavelmente colocar a bolinha de um jeito que a criança consiga rebater e se sentir feliz jogando com ele. A bolinha vai dependendo do público. Como vai a sua bolinha? Como vai a sua mensagem? Então chegou a hora de você identificar a sua mensagem. Eu vou te pedir alguns exercícios. Primeiro é descrever a sua mensagem em até 15 palavras. Pois é, escreva a sua mensagem em até 15 palavras. Tem algumas perguntas que podem te orientar nisso, para facilitar. 1. Imagina qual vai ser o impacto da sua mensagem. O que você gostaria que as pessoas pensassem ou sentissem depois de ouvir? 2. Imagina como alguém vai fazer um relato da sua apresentação. 3. Na dúvida entre uma mensagem ou outra, qual é mais urgente? Qual é mais importante? Qual precisa ir agora? 4. Qual delas é mais potente para o seu público específico? 5. Quem mais se beneficiaria com a sua mensagem? E 6. Qual é o público mais apropriado e o que vai ter mais benefícios dessa mensagem? Isso são algumas sugestões para você identificar essa sua mensagem. Você não precisa preencher todos os requisitos, mas a ideia é que você consiga ter isso por escrito em até 15 palavras. Aí depois vai ser um teste para ver se funcionou. Eu vou te pedir para mostrar essa mensagem para 3 pessoas. Pede para elas repetirem o que você falou. Mostra para alguém e fala assim, repete com as suas palavras o que você entendeu do que eu disse. Confere ou não confere. Veja se fez sentido para você. Ou tem um outro teste também que é bacana. Avisa para a pessoa que você vai contar uma história e que depois você vai perguntar sobre isso. Conta a sua mensagem principal para uma pessoa. Muda de assunto, conversa de outra coisa, vai fazer outra coisa, volta e pergunta, me conta, porque daí ela não está repetindo exatamente naquele momento, né? Já mudou a cabeça, já deu tempo de pensar em outras coisas, ela volta e você vê, funcionou, marcou, ficou alguma coisa? Esse teste serve para você ver se você está deixando de fato uma mensagem específica que a pessoa vai lembrar, ou se está uma coisa genérica, onde eles simplesmente vão pensar, foi bom, gostei, não entendi. Convém, então, avaliar. Também vale a pena fazer esse teste com pessoas diferentes, com pessoas de repertórios diferentes, com pessoas que vão trazer isso de volta para você de uma forma diferente. E se você pretende falar isso para um público geral, um bom candidato de teste é uma pessoa de uns 20 e poucos anos, que já tem maturidade, repertório suficiente para entender as questões mais gerais da vida, mas não tem o conhecimento específico. Então, se essa pessoa não entende, provavelmente o seu público muito geral também não vai entender. Então, nós vamos fazer uma pausa agora para você fazer esses exercícios e a gente volta no próximo vídeo. Até lá!